Agora, pessoal, vamos falar sobre a terceira lei de Newton que envolve ação e reação. Acho que, sinceramente, é a lei mais simplesinha ali de gente entender. O que é a ideia? Para toda força, vamos escrever aqui comigo, ó. Para toda força, toda, tá? Qualquer força, para toda força, existe uma reação. Beleza? Bem simplesinho. O que isso quer dizer? Eu tenho, por exemplo, eu aplico uma força em algo aqui. Vai ter uma força de reação também. Coisa que a gente tem que lembrar que é muito importante a gente saber nessa terceira lei que é de ação e reação. Toda força de reação e de ação vão ter a mesma intensidade. Beleza? Ou seja, vamos pintar aqui de novo. Ó. Vou chamar minha força de reação de F2, por exemplo, e a força de ação F1. Então, se eu for pensar, se eu falar que o módulo da F1, eu posso dizer que ele vai ser igual ao módulo da F2. Por que o módulo, professor? Porque você tem que pensar que a F2, por exemplo, aqui, ó, ela vai ser o quê? Negativa, né? Não concorda comigo? Que o F1 vai ser positivo e esse cara é negativo. Posso dizer o contrário também, tá? Não faz diferença. Então por isso eu tenho que colocar no módulo, porque qualquer coisa dentro do módulo vira positivo. Então eu tô analisando o valor dentro, tá? Não o sinal. Então eu posso dizer que tem a mesma intensidade, ou seja, tem o mesmo valor, tá bom? Vamos colocar aqui. Mesmo valor. Que mais, professor? Ó, vamos colocar aqui. Vai ter a mesma direção. Aqui, o que é direção mesmo, professor? Aqui, ó. Direção direita, esquerda, cima, baixo. Ou seja, se eu tiver uma força indo para a direita, minha reação vai ser indo para onde? Para a esquerda. E também vice-versa. Certo? Então, se eu tenho um para a direita, a minha reação vai ser na esquerda. Se eu tiver indo uma para cima, a minha reação vai ser para baixo. Perfeito? Para baixo. Vou até mudar a corzinha desse cara aqui para ficar melhor. Então, se eu tiver numa da direita, reação na esquerda. Uma para cima vai ser para baixo. Beleza? Isso que é a direção que ele quer dizer. Então, basicamente, eu tenho uma reação, uma força de ação, desculpa. Uma força de ação na horizontal, sua resposta vai ser na horizontal. Se eu tiver uma na vertical, sua resposta vai ser na vertical. Bem simplesinho, tá? Não tem muito segredo. Qual que é a última coisa que a gente tem que lembrar, que eu acho que seja bem importante, é que eles sempre vão ter sentidos contrários. Sentidos contrários. Beleza? Sentidos contrários, isso quer dizer o quê? Como a gente já fez ali. Se eu tiver uma para a direita, a minha outra vai ser para a esquerda. Tá? Por isso, de novo, se eu falasse que lá em cima, naquele exemplo, F1 é igual a F2, está errado. Tem que falar que o módulo de F1 é igual ao módulo de F2. O que é módulo mesmo, gente? Se eu colocar dentro do módulo, vira positivo. Tá? Nesse contexto que a gente está, vamos falar somente assim. Por que o módulo? Porque um desses caras vai ser negativo. Porque ele tem sentidos contrários. Então, um vai ser positivo, outro vai ser negativo. Então, a gente pode dizer, de certa forma, que a maioria das vezes eles vão se anular, tá? Qual que é um exemplo famoso de a terceira lei? Força-peso. E daqui a pouco a gente já vai ver, né? Qual que é? A força-peso de um bloquinho, ela sempre vai ter uma força de reação normal. Que é a força normal, que é a reação da superfície. Ou seja, esse cara tem a mesma intensidade do que esse.
sentidos contrários na mesma direção. Ou seja, para cima para baixo, valores iguais, sentidos contrários. Então, P vai ser igual a N, porque eles são ação e reação. Beleza? Mas algo que a gente tem que pensar, isso que a gente está falando do mesmo corpo, né? Certo? Mas quando a gente vai, por exemplo, a gente tem um jogador de futebol. A gente tem lá o Guilherme jogando futebol. Tem umas pernonas aqui, né? Jogando futebol, ele bate na bola e a bola sai voando, certo? Por que quando ele bate a bola, não tem uma reação igual que faz o Guilherme sair voando também? Porque a gente tem que saber que existe algo que é basicamente que cada corpo é diferente, né? Então a gente tem que saber que os efeitos dessa reação, eles dependem de algumas coisas. Esses efeitos dependem. Dependem do quê? Da massa, principalmente da massa e das características de cada corpo. Tamanho e tal. Então, característica. Por isso, quando o Guilherme chuta a bola, ele não sai voando também de contrário. Por quê? Esse aqui a gente tem uma massinha e aqui a gente tem uma grande massa. Além de tamanhos diferentes, né? Aqui o tamanho do Guilherme e o tamanho da bolinha. Vou colocar T como tamanho, tá? Tamanhozão. Tamanho grandão. E o tamanhozinho aqui. Tamanho, tá? Então a gente tem que saber que as características de cada coisa influenciam também nessa força de ação e reação. Por isso, quando a gente bate numa parede, a parede não bate igual na gente. E a parede nem se move, né? Mas a gente aplica uma força. Mesma coisa aqui. O Guilherme chuta a bola, ele não sai voando, mas a bola sai. Beleza? Então isso que a gente tem que lembrar na questão de ação e reação. Tá, professor, isso aqui cai como mais ou menos? A gente tem que saber esses conceitos, tipo isso aqui, que é uma força de ação e reação e tal. Mas cai em questões mais teóricas, tá? Questões mais teóricas. Então seria basicamente isso. Lembrando, força de mesma intensidade, mesmo valor, mas não quer dizer que seja o mesmo sinal. E ó, mesma intensidade com sinais diferentes, mesma direção. Ou seja, se em cima vai ser embaixo, esquerda para direita, sempre ou tudo na horizontal ou tudo na vertical. Beleza? Sentidos contrários, mais ou menos. E lembrar que o corpo em si influencia a massa, o tamanho e as características. Tá? Os efeitos da força de reação dependem desses outras variáveis. Beleza, gente?